Lucas 10, a partir do verso 38. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, diz o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém. Nós temos aqui a história de Marta e Maria. Talvez você já tenha ouvido falar várias ministrações sobre esse aspecto. Mas o que eu quero trazer aqui é alguns contextos sobre essa realidade. Marta e Maria eram duas irmãs, como eu já falei. Elas estavam recebendo Jesus em suas casas, em sua casa. E Marta e Maria tiveram uma escolha a ser feita. Marta escolheu o quê? Sabendo que Jesus viria na sua casa, escolheu arrumar a casa, escolheu servir a casa. E Maria, sabendo que Jesus vinha à sua casa, escolheu sentar aos pés do Senhor. Talvez Marta, ela tenha pensado: pô, Jesus vai vir na minha casa pela primeira vez, vai saber se ele voltará um outro momento, então vou fazer o quê? Vou arrumar a casa. Eu imagino Marta fazendo o quê? Brigando com as crianças, com o irmão dela, Lázaro, ou com Maria, falando: pô, Maria, tu deixou a toalha estendida, deixou a toalha no banheiro, eu já falei para você estender no varal. Pô, teu sapato aí que largado, Maria. Daí falando para Lázaro: Lázaro, as tuas cuecas jogadas pela casa, Lázaro, a meia ali, misericórdia, vocês não me ajudam em nada, sempre eu, a louça lá ninguém lavou, tem que lavar. E Marta se preocupando com todos esses detalhes, e Maria deixou tudo para depois e só sentou aos pés do Senhor. Mas o que é interessante nesse aspecto é o quê? Que Jesus, quando Marta estava atucanada com os afazeres, quando Marta estava atarefada com os detalhes todinho, que ela estava arrumando a casa, preparando os quitutes, servindo ao Senhor, ela falou para Jesus o quê? Não te importa que Maria fique aí sentada? E Jesus falou para ela o quê? Marta, Marta, você está tão atarefada com várias coisas, você está tão cheia de situações, de preocupações, de detalhes, mas Maria escolheu a melhor parte. O que é interessante nesse aspecto é o quê? Que Jesus não reprova Marta. Muitas vezes a gente condena a Marta. Marta só ficou pensando em servir, mas Jesus não reprovou Marta. Não falou para Marta falando assim: Marta, você fez a pior escolha. Você deveria ter largado tudo e sentado aos meus pés, mas você escolheu o pior caminho. E Jesus não fala isso para ela. Por quê? Porque é importante servir também. É importante servir também. Servir as pessoas, servir ao Senhor, servir à igreja. A igreja que eu digo é na igreja, né? No serviço do trabalho ministerial. Isso é importante. E Jesus fala para Marta: Marta, o que você está fazendo eu entendo, eu valorizo, mas Maria escolheu a melhor parte. Porque pensa comigo, se Jesus fosse a primeira, como estava sendo a primeira vez que estava visitando aquela família, e provavelmente seria a última vez que visitaria aquela casa, o que você faria? Você seria como Marta, arrumaria a casa, serviria ao Senhor com alegria, daria o seu melhor ao Senhor, ou pensaria como Maria: Jesus está vindo, cara, ele tem muita coisa para me ensinar, eu vou largar tudo para trás, vou sentar aos seus pés, vou comer e beber do que ele tem para mim. Qual seria a nossa atitude? E assim, nesse aspecto, o que eu queria falar hoje é o quê? Sobre fazer a escolha certa. Porque a vida, meu irmão, a vida é baseada em escolhas. Nós escolhemos constantemente. Desde que acordamos até nos deitar, nós estamos sempre fazendo uma escolha. E aí, como ser assertivo na nossa escolha? Como escolher o caminho certo? Como escolher a melhor parte, como Jesus falou? Que às vezes nós escolhemos a boa parte, não a melhor parte. Nós escolhemos o que é bom, não o que é melhor. E como ser assertivo nesse aspecto? Porque escolha todo mundo faz aqui. Por exemplo, você podia ter ficado em casa hoje, amém?
mas você escolheu estar aqui. Então você fez uma boa escolha, escolheu a melhor parte. Mas quantos aqui não vão para o trabalho não querendo ir trabalhar? Eu sou um. Muitas vezes eu vou chorando, porque não quero, meu corpo pede, fica em casa, mas eu tenho que ir trabalhar. E a escolha que eu faço é o quê? Pegar o meu corpo, reduzi-lo à escravidão, subjugá-lo nas suas emoções, nos seus desejos e cumprir o compromisso pelo qual eu estou indo. Então nós sempre temos a escolha. Escolher entre servir ao Senhor, seguir ao Senhor ou escolher se afastar do Senhor. Escolher obedecer ao Senhor ou escolher desobedecer ao Senhor. Escolher nos aproximar de pessoas ou escolher nos afastar de pessoas. Escolher um caminho de vida ou um caminho de morte. Nós sempre teremos a escolha em nossas vidas. E saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. A escolha que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Nem Deus vai vir do céu, pegar na sua mão e fazer você escolher. Você tem que escolher, e escolher com sabedoria. Então, nessa noite eu quero trazer essa visão, trazer 5 princípios aqui, para que você e eu possamos ser assertivos na nossa escolha. Possamos sempre escolher a melhor parte, possamos sempre escolher o caminho de vida, possamos escolher o caminho que nos leva para aquilo que Deus tem para nós tenhamos sucesso. Amém? Quantos querem ter sucesso aqui? Mas nossas escolhas muitas vezes nos levam para lugares amargos, não é verdade? Nossas escolhas muitas vezes nós achamos que estamos abafando na escolha, estamos no top trend da escolha, não, nós fizemos a melhor escolha, mas ela nos leva para lugares de dor, amargo, lugares de sofrimento, lugares de desonra, lugares de frustração. Mas eu quero trazer 5 princípios aqui para nós nessa noite, para que nós possamos entender como fazer a melhor escolha, como nós podemos ser mais assertivos nas escolhas em que temos que fazer, porque sempre teremos que escolher algo. Primeiro aspecto, pare e reflita antes de agir. Marta e Maria, quando souberam que Jesus estava vindo, elas pararam e refletiram. Falaram, Jesus vai vir. Uma se preocupou com a casa, outra se preocupou com a vida. Então nós precisamos parar e refletir. Desse tempo para pensar e pergunte a si mesmo, por que quero tomar essa decisão? O que me motiva a tomar essa decisão? O que motiva realmente? Então nós temos que parar e não agir com impulso, mas parar e pensar. Por que eu quero tomar essa decisão? Eu não sei se você tem um hábito ou não de agir impulsivamente. E quando nós agimos impulsivamente, a tendência é sempre ter fracasso. A tendência é sempre ser uma frustração às nossas escolhas. Então nós precisamos parar e refletir. Toda ação, toda decisão que é feita às pressas não é uma boa decisão. Vou repetir, toda decisão que é feita às pressas não é uma boa decisão. É uma decisão que provavelmente vai trazer uma grande derrota, uma grande frustração, um grande desvio de rota. Então nós precisamos parar e analisar. Por que eu quero tomar essa decisão? Qual é a motivação que eu quero tomar essa decisão? Muitas vezes as pessoas vêm e falam para mim, pastor, eu quero pregar. Eu falo, beleza. Daí quando vai investigar a motivação da pessoa, é porque aqui é um púlpito e ela vai ser vista, vai ser vangloriada, vai ser elogiada, vai ser uma bênção, mas a motivação não é levar a palavra, é receber elogio. Quando vai tocar os músicos aqui, muitas vezes o músico também tem essa mesma, não que os músicos aqui estejam nesse aspecto, por favor, só um exemplo, tá? Mas assim, às vezes eles estão querendo tocar ou querendo cantar, mas com a motivação errada. Então você tem que parar e analisar, por que eu quero tomar essa decisão? Por que eu quero agir dessa maneira? Por que eu quero ir por esse caminho? Qual é a motivação que me leva a ir por esse caminho? Às vezes a motivação é o quê? É uma conformidade. Às vezes a motivação é o quê? Uma necessidade. Às vezes a motivação que você está tendo é um refrigério que você está tendo de uma pressão que você está sofrendo. E nem sempre é o caminho correto, nem mesmo a escolha melhor a decidir. Nós precisamos parar e dar tempo para a nossa vida.
Toda decisão tomada às pressas, volto a repetir, ela não é uma boa decisão. A pressa é inimiga das boas decisões. E olha que interessante, parar e pensar não é pecado. Vê comigo aqui em Eclesiastes 8:1. Salomão está dizendo assim: como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. Salomão está dizendo, é bom, maravilhoso ser sábio. Por quê? Porque ele para, analisa e interpreta as coisas. Então você parar para analisar não é pecado, você tem que fazer isso. Não atue, não decida sobre pressão. Eu sei que algumas decisões, elas necessitam de ações mais rápidas, mais pontuais, mas isso é uma exceção. A regra geral é você parar e analisar. Então, você parando e analisando, você vai ter as suas emoções acalmadas, a sua mente acalmada, o seu coração acalmado, para você ter uma visão mais sábia, mais ampla, mais fora do contexto, para poder tomar uma decisão mais assertiva. Então pare e pense, pare e reflita antes de agir, não atue de maneira impulsiva. Geralmente quando acontece, como que a gente atua de maneira impulsiva? Está procurando um vendedor querendo vender um produto, ele vai o quê? Vai criar pressão para você comprar o que não precisa, não é verdade? Outro dia uma pessoa falou para mim, eu comprei um mapa mundi. Eu falei, o quê? Comprou um mapa mundi? Na época que tem Google Mapa, tem internet, tem celular com mapeamento, GPS, você comprou um mapa mundi, pra quê? Daí vem os vendedores e falam assim, você tem que comprar enciclopédia Barça. Pra que hoje em dia precisa disso? Quem tem, amém, glória a Deus, Deus abençoe e continue guardando para ser uma relíquia daqui a alguns anos. Mas hoje não precisamos mais desse material, tanto impresso, tem tudo digital, então assim, só que assim, há uma pressão para ser tomada uma decisão. E aí nós sucumbimos às decisões porque ficamos sentindo intimidado e agimos de maneira impulsiva sem parar e pensar. Precisamos o quê? Puxar o freio de mão, falar assim, não vou comprar, eu vou pensar, eu vou orar e vou perguntar a Deus e aí tomar uma decisão sábia. Eu lembro de uma situação que eu vivi em casa, de um rapaz que estava querendo vender um terreno, ele abordou minha esposa teve contato com ele, um corretor, ele falou, olha, eu tenho um terreno aqui, em São Lourenço, ali perto da Riviera, passada a Riviera, o próximo bairro, falou, eu tenho um terreno aqui, que a esposa ela era casada com um brasileiro, uma japonesa, ele morreu, ela está voltando para o Japão, ela está se desfazendo de tudo, ela está vendendo a um preço bem acessível, a perder de vista as parcelas, e eu quero para você. Ele passou o endereço, passou tudo, nós fomos lá visitar, passou foto, passou tudo, e falou, olha, então para vender é oportunidade. Tem muita gente interessada, eu estou oferecendo para vocês. Daí a gente não tem dinheiro, não. Você tem carro? Tenho carro, então dá o seu carro de entrada e a gente negocia o restante. Minha esposa veio toda serelepe falando, Bruno, tem uma oportunidade de ter nosso cantinho próprio. Eu falei, é mesmo? Daí ela contou todas as condições. Obrigado, meu irmão. Obrigado por não me deixar passar vergonha. Todas as condições, daí eu falei para ela, vamos orar. Dela, não, a gente tem que escolher, porque ele está oferecendo para um monte de gente. Eu falei, vamos orar. Daí ela acalmou o coração, nós oramos ao Senhor. Daí ela teve uma direção de Deus de buscar na internet o endereço do terreno. Daí quando ela foi buscar, apareceu lá um monte de processo no terreno. De pessoas que acham que foram enganadas pelo corretor, ou se foram enganadas por alguém. Colocou um processo sobre o terreno, dizendo que era proprietária daquele terreno, ou querendo assumir a propriedade daquele terreno. Ela falou, olha, tem 7 processos, tá vendo? Eu falei para ela, tá vendo se a gente aceita dar o carro, ficar sem carro, ficar sem terreno, ficar com a vergonha, por quê? Por uma decisão sobre pressão. Eu até conversei com o corretor, daí o corretor falou, vocês têm que aproveitar, na época, uma vez só que eu me encontrei com ele, ele falou, vocês têm que aproveitar. Eu falei, é o seguinte, eu sou cristão, eu tenho um Deus que me orienta, eu vou orar a Deus. Se ele falar, vai, eu vou. Se ele não falar nada, eu não vou.
E eu falei, não adianta ficar me pressionando, porque eu não vou tomar nenhuma decisão sobre pressão. Por quê? Porque a pressão, a pressa, é inimiga das decisões sábias, das boas decisões. Nós precisamos parar e pensar. E Salomão fala, é maravilhoso ser sábio, porque o sábio, ele para, interpreta, analisa as coisas, pondera as decisões, as opções, para depois tomar uma decisão assertiva. Então você precisa, assim como eu, parar e refletir antes de agir. Não tem como agir impulsivamente. Se você tem essa atitude de ser impulsivo nas suas decisões, puxa o freio de mão, para um pouco, analisa um pouco, deixa esfriar as emoções, deixa a mente resfriar, parar um pouquinho e tome a decisão correta, em nome de Jesus. E Jesus diz lá aqui, em Mateus 10,16, ouçam, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Por que Jesus está falando que envia como ovelhas no meio de lobos? Nós estamos num mundo voraz. Se você parar para pensar, a vertente que se fala no mundo é o que? O mundo é do quê? Dos espertos. Então todo mundo quer tirar proveito de alguém, todo mundo quer tirar proveito de uma situação, e Jesus está falando para nós o seguinte, eu estou mandando vocês para esse ambiente terrível, esse ambiente que se você não for esperto, não no sentido de passar a perna, não no sentido de ser oportunista, não no sentido de chegar a ser mais inteligente de todo, mas de ser audaz, sagaz, inteligente, porque você para e analisa todas as variáveis, todas as nuances. Ele está falando, eu estou mandando vocês para o mundo, se você bobear, se você não for esperto, não for inteligente, não for sagaz, você vai ser mordido, você vai tomar um prejuízo. E assim é na nossa vida, quando nós agimos de maneira impulsiva, nós só tomamos na cabeça, amém? Nós só tomamos prejuízo. E eu nem vou perguntar para você, porque com certeza você tem uma experiência assim, de agir de maneira impulsiva, de tomar uma decisão, uma escolha, um caminho que não te levava para lugar nenhum. Na realidade te afastava de onde você queria estar. Jesus fala, vocês estão vivendo num mundo terrível. Pare, seja esperto, seja inteligente, analise, veja as ciladas que o diabo está armando para mim, para você, porque o diabo veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Ele não veio aqui trazer felicidade para ninguém, ele não veio aqui trazer sucesso para ninguém, ele não veio aqui fazer alguém ser feliz e alegre e contente, trazer paz. Ele veio roubar, matar e destruir, mesmo que pareça que seja um momento de felicidade. Mas o propósito final dele é matar, roubar e destruir. Ele está ao nosso derredor querendo fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Se nós não pararmos e analisarmos e sermos mais espertos do que nós temos sido, nós vamos cair no conto do vigário. Vamos cair no conto dele. Nós vamos ser mortos, roubados e destruídos. Mas nessa noite nós não vamos ser assim, amém? Nós vamos parar e refletir nas ações que temos que agir. Em nome de Jesus. Segundo aspecto, primeiro pare e reflita. O segundo aspecto é o quê? Analise as consequências. Pense no curto e no longo prazo. Saiba que toda decisão que nós tomamos, ela influencia as nossas vidas, mas faz um impacto tremendo na nossa geração. Causa um impacto tremendo no nosso entorno. Às vezes nós queremos o quê? Melhor, às vezes nós pensamos que somos independentes, só que a sua escolha, o caminho que você for escolher e seguir vai causar um impacto positivo ou negativo nas pessoas ao seu redor e no futuro da sua vida. Vê Adão no mundo perfeito, um homem perfeito, no jardim do Éden, sem dor, sem tristeza, sem praga, sem barata, sem mosquito, sem calor, sem frio, vivendo um maravilhoso ambiente, fez o quê? Escolheu pecar contra Deus. E hoje nós pagamos o preço porque Adão escolheu. Nós somos consequência desse erro dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus, levantado como rei, quase perdeu o trono porque escolheu se deitar com uma mulher casada.
quantos de nós escolhemos coisas que achamos que não vai causar impacto em ninguém? Às vezes você vai beber, tomar uma bebida, não tenho nada contra isso. Mas você vai beber, você acha que está bem, mas está causando mal para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, gerando um vício na sua vida. Ou às vezes vai se drogar. Estou me drogando, a vida é minha, a vida é sua, mas você causa um impacto na sua família, na sua vida, no seu futuro. E assim vai. Tantas outras coisas. Ficar jogando videogame, vamos pegar o videogame. Jovens e homens que hoje jogam videogame, ficar jogando videogame, chega do trabalho e vai jogar videogame. Causa impacto na família, porque não participa da família. Causa impacto na sua vida, porque você vai ser um dependente daquele videogame, daquele prazer. E assim vai. Então assim, nós não podemos pensar que as nossas decisões não vão gerar consequências. Toda decisão que você tiver vai gerar uma consequência. Os árabes e os judeus hoje que vivem em pé de guerra, faixa de Gaza, amém? Estão cientes disso? Lá o pé de guerra de árabes e judeus, sabe quem fez isso acontecer? Abrão. Um homem que havia tido uma promessa de Deus de que teria um filho, antecipou essa promessa, ele teria um filho com a sua esposa Sara, mas Sara teve a brilhante ideia de entregar a sua serva para ele se deitar com ela porque ela era estéril, ela não acreditava que ela podia ter filho, então ela falou, deita com a minha esposa, com a minha serva para ter um filho com ela, daí nós vamos considerar que é o nosso filho, daí tiveram Ismael, e hoje nós vivemos essa realidade triste de quê? De pé de guerra entre árabes e judeus, por causa de Abrão, que antecipou, ou achou que estava ajudando a promessa de Deus. Uma escolha mal feita, porque não creu na promessa, trouxe uma consequência terrível para hoje. Então, meu irmão, que você entenda que toda escolha que você faz gera uma consequência. Você precisa parar e analisar essas escolhas, analisar as opções e analisar as consequências dela. Pense no curto e no longo prazo. O que vai acontecer se eu escolher isso? Pondere, pense, analise o que vai acontecer se eu escolher isso. O que vai acontecer? Trace uma rota de acontecimentos se você escolher aquele caminho. Pense como isso afetará a sua vida, seu relacionamento, sua fé, seu futuro. Às vezes nós escolhemos coisas por prazer e põe tudo isso a perder, não analisa nada dessas situações. Então nós precisamos olhar e pensar, por mais que eu deseje, por mais que eu queira, por mais que minha alma peça, por mais que meu corpo clame, se eu escolher isso, vai me levar para onde? Vai afetar como a minha vida? Vai afetar como o meu relacionamento? Como vai afetar a minha fé? Como vai afetar o meu futuro? Eu vejo assim, tem um caso que eu presenciei do irmão que estava desempregado e estava orando a Deus, fervoroso na igreja, buscando Deus com intensidade. Todo culto ele estava buscando a Deus, todo culto, todo momento, todo evento, estava na igreja orando a Deus, buscando ao Senhor e pedindo emprego. Deus deu emprego. Começou a trabalhar, desviou. Eu fico pensando, será que foi Deus que deu emprego? Será que ele parou para analisar a consequência? Se eu começar a trabalhar nesse emprego que vai me tirar da igreja, me tirar da comunhão com o corpo, será que vai ser bênção para a minha vida? Nós precisamos parar e analisar. Porque tem coisas que parecem serem boas, mas elas vão nos tirar do propósito. Então virar para o seu irmão e falar isso para ele, você precisa parar e analisar as consequências. Tem coisa que parece boa, mas é morte, diga para ele. Então pare, analise, não escolha, analisa, cria um processo de acontecimentos futuros. Se eu escolher ir para a direita, o que vai acontecer? Eu vou para a direita, meu objetivo está na esquerda, então não é a melhor escolha, não é o melhor caminho. Se eu escolher para a esquerda, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. É bom? Não é bom, vai me afastar de Deus? Vai me afastar, não quero. Vai me aproximar do Pai? Não quero. Vai afetar minha família? Não quero. Vai afetar meu relacionamento? Não quero. Vai afetar minha vida? Não quero. Por mais que meu corpo peça, por mais que a oportunidade seja favorável, se vai me trazer o mal, não quero. Isso é analisar as consequências.
E Jesus nos adverte a pensarmos nas consequências. Ele diz assim, Lucas 14, 28, diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Ele fala, se você quer construir uma casa, tem que calcular o custo, tem que calcular quanto você vai precisar para gastar, para investir, porque se você começar uma obra, termine, tenha sucesso no seu caminho, porque se terminar o dinheiro antes de terminar a obra, vai ser vergonha para você. Ele fala, quem constrói tem que calcular o custo. Então, se você quer um propósito na sua vida, você tem que calcular todas as suas ações e consequências de escolha. Em nome de Jesus, para quê? Para que te leve para aquilo que Deus tem para a sua vida, para que promova você estar onde Deus quer que você esteja. E as nossas escolhas, elas têm que ser acompanhadas por paz e não ferir os princípios da palavra. Então, toda a nossa escolha, ela tem que ser o quê? Regada na paz. Você já tomou alguma escolha, alguma decisão que não teve tanta paz? Quem já fez isso? Eu já tive algumas. Quando você escolhe, parece que tudo está bem, mas lá no fundinho, bem escondidinho, bem quietinho, quase sussurrando, você não tem paz, amém? Quem já teve assim? E a gente escolhe, mesmo sentindo essa falta de paz, nós escolhemos e o final é o quê? Choro e ranger de dentes, né? É só tristeza, mas a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente, ela não permite que nós tenhamos que tomar uma decisão sem a paz de Deus, a paz do nosso homem interior. Se algo te deixa inquieto ou vai contra o que você acredita, provavelmente não é o caminho correto. Então, se algo te deixa inquieto, te deixa desconfortável, vai contra o que você crê, provavelmente não é o caminho correto. Então, descarta a possibilidade. Não siga por esse caminho, em nome de Jesus, amém? Então, fala para o seu irmão assim, analisa as consequências, querido. Terceiro aspecto, busque conselhos. Busque conselhos. Não decida sozinho. Uma decisão tomada sozinha é provável que haja um fracasso. Quando eu digo buscar conselhos, vou falar isso mais para frente, não vou falar agora não. Não decida sozinho, olha o que diz aqui Eclesiastes 4:9. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Eu sempre sou enfático aqui na igreja, que a Bíblia me fala e alega essa realidade. Nós não podemos andar sozinhos. Vira para o seu irmão e fala isso, você não pode andar sozinho. Por quê? Eu tenho que ficar 24 horas com alguém pendurado como chaveirinho no meu bolso? Não é isso. O único que está 24 horas conosco é Deus, amém? As pessoas elas vão e vêm, mas eu preciso ter alguém para quando eu estiver passando por um aperto, procurar ajuda. Então nós não podemos andar sozinhos, porque sozinho é difícil. Mas quando andamos em dois, como diz aqui Eclesiastes que acabamos de ler, um faz o outro alcançar o sucesso. Quando dois andarem juntos, se um cai, o outro levanta. Se um sente frio, o outro aquece. Mas se está sozinho, o que acontece? Fica para trás, morre, é atingido, é ferido e ninguém tem quem socorra. Mas quando nós entendemos que não podemos caminhar sozinhos, nós entendemos que nós temos vitória um no outro. E que meu irmão vai me ajudar a obter o sucesso que eu tenho na minha vida. E nessa questão, não decida sozinho, busque conselhos. O que acontece? Peça conselhos a pessoas sábias e confiáveis. Peça conselhos, vai tomar uma decisão, aconselhe com alguém, vai abrir um negócio, aconselha com quem tem negócio aberto no mesmo ramo, pergunte as dificuldades, pergunta os desafios, pergunta os retornos. Vai comprar uma propriedade, vai comprar um bem, pergunta qual que é o melhor. Vai comprar um carro, qual que é o melhor carro, qual que é o mais econômico? Porque às vezes a gente pensa, vou comprar carro X, um BYD. Amém? Você profetiza na sua vida um BYD, aquele elétrico, em nome de Jesus. Nós pensamos em comprar, não, vou comprar um BYD elétrico, consumo pouco, mas não pensa na manutenção, não pensa no IPVA, tem que calcular tudo. Então pergunte para alguém, peça conselho, porque é o que diz a Bíblia.
ter muitos conselheiros lhe dá segurança. E quando eu falo pedir conselho, entenda bem que é conselho, não é definição de destino. O que estão te aconselhando não quer dizer que você tem que agir de acordo com. É um conselho, é um apontamento de uma possível resultado, uma possível consequência, uma possível direção. Não está definindo o teu destino, porque às vezes as pessoas vêm pedindo um conselho achando que nós temos que traçar a rota de destino, de caminho dela. Só que nós damos conselhos, não definimos destinos. Porque quem define destino é nós mesmos. Somos nós que pelas nossas escolhas definimos para que lugar nós queremos ir ou não ir. Mas a multidão de conselhos é o quê? Você ouvir todas as questões, todas as possíveis variáveis de pensamentos. Pensa no aspecto seguinte. Educação de filho. Quantos têm filhos aqui? Alguém já pediu conselho de educação? Quem já pediu? Levante sua mão aí. Eu já pedi, pastor. Levanta assim. Amém. Uma irmã. Se você parar para perguntar como eu educo meu filho, vai ter vários pensamentos. Vários, mas vários. Uns vão falar, põe de castigo. Outros vão falar, pega chinelo, dá uma chapuletada. Outros vão falar assim, não fala nada, deixa ele descobrir. Outros vão falar, uma série de caminhos vão ensinar. E nós temos que ouvir todos e traçar o nosso destino. Qual é a educação que nós temos que ter? Nós precisamos ouvir todos, mas não tomar o que nós ouvimos por correto. Precisamos ouvir os conselhos, fazer uma nuance de todos e traçar o que é mais coerente para nossas vidas. Porque o que acontece com você não necessariamente vai acontecer comigo. O que funcionou para você não necessariamente vai funcionar para mim. Por isso que nós precisamos ouvir, mas decidir por conta de outros fatores. E nós vamos ver um próximo ponto. Então, conselhos não definem destinos. Conselhos são apontamentos possíveis de caminhos que possam ser traçados. Mas não quer dizer que você tem que caminhar daquele jeito. Você tem que fazer daquele jeito. Você pode realmente ponderar e atuar e aplicar na sua vida ou não. Amém? Então não fique chateado se alguém perguntar para você um conselho e não seguir seu conselho. É natural, é normal. Em nome de Jesus. Mas nós não podemos deixar de pedir conselhos. Pedir conselhos para casamento, pedir conselhos para trabalho, pedir conselhos para tomada de decisões, mudança de cidade, mudança de trabalho, enfim, pedir conselhos para várias áreas da nossa vida. Quarto aspecto é o quê? Além de pedir conselhos, nós temos que pedir o quê? Orientação a Deus. Não adianta eu analisar as consequências, não adianta eu parar e refletir, não adianta eu pedir conselho para as pessoas, se o principal aspecto é pedir conselho para Deus. Deus é quem vê tudo, escuta tudo e prescuta tudo. Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Então Deus é o maior interessado em quê? Em que nós paremos e façamos como Maria fez. Maria, enquanto Marta estava atucanada com os afazeres da casa, Maria parou para ouvir Jesus. Parou para aprender o que Jesus estava ensinando. Nós precisamos ter essa mesma postura, parar e perguntar para Deus. Parar e perguntar o que temos que fazer. Sim, parar e refletir, analisar as consequências, pedir conselho a pessoas, mas principalmente e inegociavelmente parar e pedir orientação a Deus. Por quê? Porque a melhor escolha é feita quando nós entregamos a decisão a Deus, pedindo que Ele nos guie, que Ele ensine o caminho a seguir. E aqui nós vemos em Salmos 37:5, um versículo bem conhecido, fala o quê? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o quê? E Ele fala, Ele o ajudará, mas Ele fará. Então entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai te ajudar a você restaurar a tua vida, tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. Salmos 32:8 fala o quê? Ensinar-te-ei, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, sobre os meus olhos te darei conselho. Então Deus é o maior interessado em que eu e você tenhamos o sucesso na vida. Deus é o maior interessado em que eu e você alcancemos o potencial máximo da nossa vida. Deus é o maior interessado de nos levar ao lugar que nós devemos estar
para que tudo flua na nossa vida. Só que muitas vezes nós não paramos para pedir conselho a Ele. Amém? Não é verdade? Quantas decisões eu e você tomamos que não pedimos conselho a Deus? Claro, eu sempre brinco aqui e falo, não é uma... toda decisão tem que perguntar para Deus. Por exemplo, você vai na padaria comprar pão, você não tem que pedir para Deus quantos pães você vai comprar. Ou que pão você compra. Compra o pão cará, compra o pão de média, compra o baguete, leva o frio, Senhor. De repente Deus fala para você, leva frios, leva 3 pães a mais, mas é uma exceção. De repente você vai para comprar 5, comprar 8, porque alguém vai visitar a sua casa. Deus já de antemão já te avisou. Mas você não vai fazer uma decisão dessa. Deus, eu vou comprar um refrigerante. Compro Diet, compro Coca, compro Guaraná, o que eu compro? Não vai fazer uma decisão dessa. Mas decisões importantes e cruciais na minha e na tua vida, precisamos perguntar para Deus. Mudança de cidade, casamento, mudança de emprego, compra e venda de bens. Às vezes numa decisão nós perguntamos para Deus, Deus eu compro, Deus fala não. Ou numa decisão você pergunta, Deus eu vendo, Deus fala não. Então precisamos pedir, porque Deus é o maior interessado. Pense comigo, Deus é o maior interessado. Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus que sabe passado, presente e futuro. É o maior interessado de te levar para onde você tem que estar. Deus é o maior interessado em te ensinar o caminho que tem que seguir, para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas para isso nós precisamos parar e perguntar, Deus, eu vou tomar essa decisão, é a melhor? Deus vai falar não ou sim. Fala, Deus, eu não sei o que fazer, o que eu tenho que fazer? Deus vai trazer luz ao seu caminho. Deus vai trazer direção, porque Ele é o maior interessado em que você tenha sucesso. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus é o maior interessado no teu sucesso. Peça orientação a Ele. Pare e peça orientação a Deus. Eu não sei que às vezes eu digo nós porque nós todos vivemos essa realidade. Nós temos medo de perguntar para Deus. Amém? Estão comigo? Quantas vezes nós temos medo de perguntar para Deus? Minha esposa direto fala para mim, você perguntou para Deus? Eu falo, não ainda. Porque parece que tenho medo de perguntar, de Deus falar uma coisa que eu não vou gostar. Deus querer minha desgraça, falar, não, você não gosta de chocolate, você vai comer chocolate, não gosta de jiló, agora tu vai ficar um mês comendo jiló. Não! Deus é o maior interessado no nosso sucesso, na nossa felicidade, e nós precisamos parar e perguntar para Ele o que fazer, para onde ir, como agir. Eu lembro quando tinha meus filhos menores, constantemente quando eles eram bem criativos, né? Quando eu digo criativos, arteiros, tá? Eles eram bem criativos, daí toda vez que eles agiam de maneira errada, eu perguntava para Deus, Deus, como que eu faço? O que eu faço? Quantas vezes Deus falou para mim assim, corrige? Mas quantas vezes Deus falou para mim assim, o que eu faço com você quando você erra? E eu parava, pensava, eu falava, eu me arrependia e isso eu não fazia nada. Ele falou, age com misericórdia, age com graça. Se eles têm arrependimento, age com graça, com misericórdia. Eu chegava neles, conversava com eles, orava com eles, liberava eles. Mas tinha vezes que eu corrigia, dava uma disciplina, colocava de castigo, corrigia com uma varinha que eu tinha na época. Mas sempre eu perguntava para Deus, Deus, o que eu faço? E não é diferente hoje eles são adolescentes, são maiores de idade, mas eu pergunto, Deus, eu não sei lidar com eles, mas eu não quero perder meus filhos. Me ajuda a lidar com eles, e Deus me instrui muitas vezes, mas muitas vezes eu pergunto para Deus e levanto e saio andando e já acho que eu vou resolver na força do braço. Nós precisamos parar e ouvir. Perguntar, parar e ouvir. Ouvir o que Deus tem para nós, porque Deus é maior interessado no quê? No nosso sucesso. Saiba disso, Deus não vai contra você. Deus quer te ajudar a você ter sucesso na vida. Deus quer realmente resgatar os valores na sua história, quer transformar o teu destino e te levar no lugar de honra e de glória, em nome de Jesus. Deus nos deu sabedoria, isso é fato, mas a confiança deve estar nele. Provérbios 3:5 diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, Deus nos deu sabedoria,
nos deu entendimento, mas isso não anula buscá-lo em tudo que nós temos que fazer. Eu lembro que quando eu fazia a faculdade, eu fui fazer uma prova, e era o dia da prova, e eu cheguei para Deus, orei a Deus, pedindo uma palavra de Deus. Deus me trouxe essa palavra de Provérbios 3, e na hora eu falei, glória a Deus, eu entendi, eu não tenho que confiar em mim, eu tenho que confiar no Senhor, eu confio no Senhor, Senhor, eu só vou ler aqui as fórmulas de matemática, era uma prova de cálculo integral, vou ler as fórmulas de matemática e vou confiar de que o Senhor é meu Deus. Eu fui fazer a prova, só escrevi meu nome, o resto não sabia nada. Daí na hora que eu estava com a prova em branco, só com o meu nome escrito, Deus falou, não falei que eu não era para confiar em você, você não confiou na tua intelecto, na tua sabedoria, você pensou que eu ia te ajudar a fazer algo que você não sabe fazer humanamente, mas eu vou te lembrar que você estudou, você não estudou, então não te lembro de nada. Foi assim mesmo que ele falou comigo, fiquei com um 0 bem redondo na prova. Por quê? Porque eu confiei no meu intelecto. Não, eu sou o cara bom de matemática, só estudo as fórmulas e nem estudei para a prova. Então nós temos sabedoria sim, muitas vezes nós nos alicerçamos e baseamos na nossa sabedoria. Mas Deus está falando o quê? Busque a minha presença. Busque, claro, você vai aprender, você vai estudar, você vai praticar, mas nisso tudo não tem que ser base para a sua confiança, para as suas decisões. Eu tenho que ser base para a tua confiança e tuas decisões. Eu tenho que ser a tua segurança, porque eu sei o que vai acontecer no teu futuro se você escolher o caminho que você vai seguir. E se você parar e me buscar, se em toda decisão você buscar a minha vontade, em tudo que você fizer, você pedir orientação, você vai ter sucesso. Eu vou te mostrar o caminho que tem que seguir, você vai ter sucesso. Então nós precisamos parar e buscar ao Senhor, é crucial pararmos e buscarmos ao Senhor, é importante nós pararmos e buscarmos ao Senhor, é inegociável pararmos e buscarmos ao Senhor. Isso não quer dizer que você vai tirar um momento só de oração em casa de 1 hora, meia hora, 15 minutos, mas é constantemente, toda escolha que você tiver que tomar, você ore ao Senhor e pergunte, Deus, eu posso tomar essa escolha? Estou sentindo de ir por essa direção, o que o Senhor acha? E você vai ter mais sucesso na sua vida em nome de Jesus. Queria chamar o louvor já aqui para a gente finalizando. E eu quero compartilhar o 5º ponto e último. Nós já falamos sobre o que? Parar e refletir antes de agir. Falamos sobre o que? Analisar as consequências. Falamos sobre o que? Pedir conselhos. Conselhos são importantes, mas não definem nosso destino. Por final, agora nós falamos sobre o quê? Pedir orientação a Deus, que é inegociável. Ele não pode ser substituído por nenhuma outra opção que nós falamos antes. Ele tem que ser o foco central da nossa vida, mas não adianta tudo isso que nós falamos, se nós não tivermos coragem de decidir. Se você não tiver coragem de decidir, de seguir aquele destino, seguir aquela escolha, você não vai ter sucesso na sua vida. Mesmo com medo ou dúvida, decida com base no que é correto, não apenas conveniente. Quantas vezes eu ouço pessoas tomando decisões por conveniência, tomando decisões por necessidade, tomando decisões por oportunidade, tomando decisões porque é o momento, que acha que é o momento de tomar a decisão e só dá mal, só dá ruim. Então você tem que tomar uma decisão baseada nas opções que nós falamos anteriores, nos itens anteriores, mas ter coragem, mesmo que vá de encontro à sua necessidade, à sua vontade que você sente. Porque a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas é boa, perfeita e agradável nem sempre é no processo. Porque ela quer renúncia, quer abnegação, quer o quê? Sacrifício, a vontade do Senhor, mas ela é boa no resultado, perfeito resultado e agradável resultado. Então, às vezes, nós temos que tomar uma decisão em Deus, direcionada por Deus, que vai contra o que nós sentimos, e nós vamos ter medo de tomar. Eu lembro quando eu comprei a minha casa, e minha esposa veio toda alegre, essa foi a minha casa comprada mesmo, tá? Não foi a oportunidade do momento.
Quando a minha esposa veio com a oportunidade de comprar a casa, eu tinha que dar o meu carro de entrada. Eu ficava, Deus, eu vou dar meu carro, vou ficar sem carro. Eu preciso do carro para fazer visita, para ir para cima e para baixo. Eu ficava pensando, e se me faltar dinheiro para pagar as parcelas? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se? Medo, insegurança, medo. Mesmo sendo uma direção que Deus havia dado. Mesmo sendo uma direção que Deus, uma bênção que Deus estava trazendo para a minha vida. Eu fiquei, e se, até que Deus falou para mim, para, vai deixar o teu medo dominar e perder essa bênção? Toma uma decisão. E ali eu fui contra o meu medo, as minhas decisões e os meus sentimentos, e tomei a decisão de adquirir aquele bem, pela glória do Senhor, que estou com Ele, morando nele, saí do aluguel, glória a Deus por isso, pagando as parcelas, por graça e misericórdia do Senhor, porque eu tomei uma decisão de seguir a vontade do Pai. Mas quantas decisões nós deixamos de tomar porque nós temos medo de perder, medo de ser entregue, medo de Deus pedir algo que nós não queremos dar. Nós precisamos o quê? Ter maturidade e agir, ter entendimento e agir com integridade, seguindo a diretriz e a direção que Deus está nos dando, mesmo quando seja difícil, mesmo que seja impossível, mesmo que seja assustador. Se Deus falou, vai para cima, em nome de Jesus. Amém? Então vira para o seu irmão e fala assim, não tenha medo de decidir, meu irmão. Decida mesmo com medo, escolha o caminho, mesmo com medo. Se é a direção de Deus, vai para cima em nome de Jesus. Fique de pé, quero orar pela sua vida. E uma das maiores decisões que o homem pode tomar na sua vida é o quê? Receber Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. É a melhor escolha que ele pode fazer. É a melhor escolha que ele pode optar. É falar para Jesus assim, entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Faz na minha vida um lugar melhor. Faz na minha vida um lugar de sucesso. Se você não fez isso, você precisa escolher hoje. Se você quer receber o Senhor como Salvador da sua vida, que a sua história será totalmente diferente. Sua história não será mais a mesma, sua história será uma história de sucesso. As coisas velhas ficarão para trás e tudo vai se tornar novo. Tudo vai se tornar novo, a tua história vai ser nova, tua vida vai ser de sucesso, tua vida vai ter de paz. Embora tenha tribulações, vai ter paz no coração, porque saberá que o Senhor é contigo. E essa é a melhor e a mais importante decisão que o homem pode fazer, é de receber em sua vida, convidar Jesus para entrar no seu coração. Eu queria perguntar nessa noite, se você não fez isso, se você não convidou Jesus na sua vida, no seu coração, queria que você levantasse a sua mão e falasse, eu quero mudar a minha história e receber o Senhor na minha vida com graça, com amor, e que Ele faça uma morada em meu coração, transforme a minha história de derrota por uma história de sucesso, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite, nessa condição, que quer realmente convidar Jesus para entrar no seu coração, na sua vida, na sua história, para que a sua vida não seja mais a mesma, para que haja sucesso, para que as suas escolhas sejam escolhas assertivas, em nome de Jesus, amém? Alguém assim? Glória a Deus. Mas eu quero orar por você também que não está se sentindo bem, que tem feito escolhas erradas, que tem traçado caminhos errados. Eu quero que você venha aqui na frente, enquanto o louvor ministra essa canção. Eu quero orar por você, para que você saia daqui fortalecido no Senhor, saia daqui cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, para que você saia daqui acertando nas suas escolhas, para que você saia daqui realmente com uma vida de sucesso, em nome de Jesus, não da maneira que você entrou, mas com uma vida de sucesso. Então vem aqui na frente, em nome de Jesus. Queremos orar por você enquanto o louvor ministra essa canção. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração.
ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de
por mim. Como alto É o céu. tua misericórdia, diga isso. Tua misericórdia é sem fim. Como Pai, Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me Deus te ama, meu irmão, saiba disso. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Diga distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Erga suas mãos aos céus, diga distante de ti, Senhor, não posso viver. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Declare essa realidade na sua vida, diga a Ele, preciso de ti. Eu preciso de ti. Declare mais uma vez, Deus, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. Preciso de ti. Distante de ti, só a igreja, distante de ti. Distante de ti, Senhor. Não posso. Vá só, vai ser ouvida, Lagoinha. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Pode ser melhor, para terminarmos, distante de ti. Fala forte. Distante de ti, só eu. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti para tomar as escolhas certas, Pai. Precisamos de ti para definir nosso destino, Pai. Para definir nosso caminho, Pai. Precisamos do Teu Espírito para nos trazer vida e vida abundante, Pai. Precisamos do Teu Espírito para nos trazer vida, Pai. Renovação, restauração, Pai. Deus, precisamos do Teu Espírito, Pai, para nos fazer, Deus, homens novos, mulheres novas, Pai. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Pai. Pelo poder do Teu amor, pela graça da cruz, Pai. Pelo, Deus, aquele sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Precisamos do Senhor, Pai. Nessa noite estamos aqui, Pai, dizendo a Ti, Senhor, queremos o Teu conselho, Pai. Queremos a Tua direção, Pai. Queremos tomar as decisões corretas, Pai. Queremos tomar as escolhas corretas, Pai. Queremos seguir o caminho que nos leve à vida, Pai. A vida no Senhor, a vida abundante, Pai. A vida, Deus, que o Senhor projetou para nós, Pai. Não queremos nos afastar distante do Senhor, Pai.
Não queremos nos apartar do teu caminho, mas queremos ter sucesso na nossa história, sucesso na nossa vida, Pai. Que a tua igreja, meu irmão, minha irmã, Pai, nessa semana tenha a sabedoria dos céus para saber o caminho que deve seguir, Pai. Dá sabedoria, Pai. A tua palavra diz, Deus, se alguém tem falta de sabedoria, peça, que o Senhor daria abundantemente, Pai. Nós clamamos pela tua sabedoria, Pai, para tomarmos as melhores decisões, Pai. Convidarmos o Senhor Jesus para a nossa vida, Pai. Convidarmos o Senhor Jesus para a nossa história, Pai. Agirmos de maneira correta, sermos mais assertivos, Pai. Para que tenhamos sucesso na nossa história, Pai. Para que não percamos aquilo que o Senhor tem nos entregue, Pai. Família, Pai. Trabalho, bens. Deus querido, realmente, Deus, empregos, Pai, em nome de Jesus, sonhos, Pai, projetos, Pai, que nós possamos, Deus, realmente escolher a melhor coisa, Pai, escolher como Maria escolheu a melhor parte, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos, Pai, pedimos a Tua graça e Tua bênção sobre as nossas vidas nessa semana, Pai, dá-nos uma semana de paz, de glória, de bênção, Pai, comunhão com o Senhor, revelação, Pai. Que o Teu Espírito fale no nosso ouvido, Pai, o que temos que escolher e como devemos agir, Pai. Que nós possamos ter a coragem de agir de acordo com a Tua voz, em nome de Jesus, Pai. Nos leva de volta aos nossos lares, conceda-nos, Deus, realmente um momento de alegria, de festa ainda, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, aleluia. Glória a Deus, dá salve de pão, alegria, aleluia. Oh, aleluia. Cumprimente seu irmão na saída, fiquem na paz. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.